Pessoal, vamos lá, compartilha a live aí, né? Compartilha a live aí com os contatos de vocês, que hoje a gente está com um tema interessante, pontual aqui no caso do estado do Paraná, sobre uma questão dos pedágios, que a gente vai falar um pouquinho aqui com vocês, fazer um bate-papo, no sentido de trazer informação, né, do que está acontecendo lá no Paraná, sobre a questão do pedágio, e também, né, trazer isso aqui para o campo tributário, qual que é o impacto disso no campo tributário, da questão do pedágio, e também o impacto econômico lá que possa ter lá para os municípios da região. Né? Então, hoje vai ser um bate-papo aí para a gente falar sobre esses assuntos aí, tá? Pedir para vocês compartilharem aí a live. E também, quem tiver dúvida, se puder priorizar nesse ponto de interrogação que tem no canto direito inferior, se você estiver assistindo pelo celular, fica melhor para a gente poder resgatar o seu questionamento depois, tá bom? Boa noite, Simone Debona, boa noite. Pessoal, vamos compartilhar aí para a gente ver se a gente consegue mais gente participando aqui da live aqui, né, que a gente está se predispondo a fazer aqui todas as terças-feiras, às vezes com algum convidado, né, e às vezes eu solito aqui, né, mas a ideia é trazer informação para vocês aí, tá bom? Vamos lá, pessoal, boa noite aí para todos, dá mais um minutinho aqui, daí a gente já começa, que é mais ou menos o tempo aí de fazer a entrega aí para todo mundo aí. Deixa eu ver quem mais está entrando aqui. Boa noite, Lídia. Lídia, Gabriela, boa noite. Vamos lá, deixa eu só arrumar aqui agora umas informações que eu vou tratar com vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui e aqui. Certo. Vamos lá, vamos aqui. Lídia, boa noite. Boa noite, Barbosa. Tudo bom? Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar, né? Fazer um bate-papo bem light, bem rapidinho aqui com vocês hoje, para a gente falar sobre um assunto que mexeu com o Paraná aí no finalzinho de novembro, tá? Mexeu pelo menos com várias cidades ali do estado do Paraná. O que acontece, pessoal? O estado do Paraná é um estado que tem muitos pedágios, ou pelo menos tinha muitos pedágios, né? É um dos estados com maior número de pedágios aí que a gente tem aí no país, né? E esses pedágios aí a gente costuma ver em vários estados, né? O Rio Grande do Sul tem, aqui em Santa Catarina tem alguns poucos pedágios, né? São Paulo, Mato Grosso do Sul, enfim, são vários estados que instituíram suas praças de pedágio, onde são feitas concessões, onde o particular, né, normalmente às vezes alguns consórcios, né, algumas empresas se unem para administrar aquele trecho, né, que está sobre sua responsabilidade, né, uma extensão da rodovia, né, seja ela federal ou estadual, tá, que essa empresa que ganhou essa concessão, ela vai ter que trabalhar ali fazendo a manutenção, dando suporte para os usuários daquela rodovia, né? Então, às vezes, dependendo do contrato, fazendo obras nas entradas das cidades para melhorar o fluxo, às vezes fazendo duplicações na rodovia, enfim, cada contrato de concessão de rodovia para exploração mediante pedágio, ele traz algumas responsabilidades, né, para aquela empresa, para aquele grupo, para aquele consórcio que ganhou aquela concessão, certo? E esse grupo, né, esse consórcio, essa empresa que ganhou a concessão, ela está de olho no quê? Ela está de olho num valor, né, obviamente até para ela
repor aquele valor que ela vai já ter que investir, porque às vezes o investimento só pode cobrar o pedágio após a realização de um percentual X das obras, né? Às vezes a empresa que ganhou o pedágio, ela não pode de imediato, né, cobrar o pedágio. Ela precisa entrar, fazer uma das primeiras coisas, ela constrói uma quantidade mínima, por exemplo, faz uma quantidade mínima de duplicação ou arruma uma quantidade mínima, um percentual mínimo ali daquele pedaço que coube para ela fazer a manutenção da rodovia, para daí só depois ela poder começar a cobrar o pedágio. Daí ela instala as suas praças de pedágio para fazer a cobrança do pedágio aí nessas rodovias, né? Aí o que que acontece? Essas empresas elas vão e começam, a partir do momento que elas estão aptas ali, já cumpriram uma parte do contrato, elas estão aptas aí a iniciar a cobrança do pedágio. Tá? Então isso é uma breve introdução aí sobre a questão do pedágio, né, de como que funciona. E aí aqui para o nosso assunto específico do pedágio, né, o pedágio é uma questão conhecida, né? No estado do Paraná, entre os dias 26 e 27 de novembro, foram fechadas 27 praças de pedágio. Né? Foram 27 praças de pedágio que tiveram o vencimento, né, do seu prazo de concessão, e o governo não fez a renovação dessa concessão. Tá? Então não houve a renovação das concessões dessas praças de pedágio aqui. Quais são essas praças de pedágio aqui? Eu vou ler para vocês onde estão essas praças de pedágio, essas 27 praças de pedágio, tá? Que foram fechadas no estado do Paraná entre os dias 26 e 27 de novembro. Tá? Para depois a gente fazer uma introdução sem pretensão aqui de esgotar tema, esgotar todas as possibilidades, tá? Mas para a gente fazer uma análise do impacto disso no ISS e também na economia local, e fazendo o link com o tributário, com o ISS, que é o assunto aqui no campo tributário, né? Um dos assuntos mais pertinentes aqui em relação ao pedágio, tá? Então, quais foram as praças lá do Paraná que foram fechadas, né? Então, segundo informações que tem no próprio site do governo do estado do Paraná, são as praças de Arapongas, Campo Mourão, Candói, Carambeí, Cascavel, Castelo, Céu Azul, Corbélia, Floresta, Imbaú, Imbituva, Irati, Jacarezinho, Jaguariaíva, Jataizinho, Lapa, Laranjeiras do Sul, Marialva, Ortigueira, Palmeira, Porto Amazonas, Prudentópolis, São José dos Pinhais, São Luís do Purunã, São Miguel do Iguaçu, Sertaneja e Tibagi. Tá? Então, essas cidades que eu falei para vocês aqui agora, essas 27 cidades, são cidades que existiam praças de pedágio, né, fazendo a cobrança de pedágio, isso de acordo com as informações que tem no próprio site do governo ali do estado do Paraná. Então, nesses locais, nessas 27 cidades, existiam praças de pedágio que hoje, né, melhor dizendo, hoje não existe mais. Não é que não existe, a praça até vai estar lá, porém não está tendo a cobrança de pedágio, né? De pedágio nessas praças, por quê? Porque a concessão encerrou nesses dias 26 e 27, né? No dia 26, acho que foram 13, 12 praças, e o restante foi no dia 27. Então, houve o encerramento da concessão, não houve a renovação. Então, essas praças que eu falei para vocês agora, as 27 praças, hoje não está cobrando mais pedágio. Tá? Então, aquele usuário que está passando por aquela via, por uma dessas vias aqui onde existia cobrança de pedágio no Paraná, hoje já não existe mais essa cobrança de pedágio. E o que acontece, pessoal? Já começando aqui agora a fazer uma analogia aqui com a parte tributária e mais especificamente do ISS. Né? O pedágio,
é uma das situações, né, é uma das hipóteses, né, de fato gerador do ISS. Tá? Se vocês pegarem, por exemplo, e forem na lista anexa, vocês vão verificar lá no item 2201 que o pedágio é um dos serviços, né? São 40 itens, alguns itens divididos em vários subitens, né? Mas enfim, aqui do pedágio você vai ver lá no 2201 que existe a incidência do ISS sobre essa prestação de serviços aí relacionadas ao pedágio. Tá? Então, o pedágio quando o serviço do pedágio é prestado, né? Então existe aí o fato gerador do ISS. E o que acontece? A gente sabe, principalmente no Paraná, ali essas praças que foram fechadas, elas faziam parte do anel de integração do estado do Paraná. Né? Então eram, fazendo uma analogia, assim, eram vias arteriais, né, onde levava do leste, né, para o oeste, do oeste para o leste, do norte para o sul, enfim, fazia tipo um círculo no Paraná, onde o governo lá mesmo denomina como o anel de integração do Paraná, tá, do estado do Paraná. Aí o que acontece? Então, nessas 27 praças de pedágio, toda vez que passava um veículo lá, né, esse veículo, né, salvo talvez uma ou outra exceção de município, alguma coisa assim que poderia ter algum acordo em relação a isso, mas via de regra, passava-se um veículo lá, veículo pequeno, moto, caminhão, um ônibus, enfim, existia o pagamento do pedágio. Né? E a partir desse momento, né, existiu o pagamento do pedágio, então o que acontece? Tem o fato gerador do ISS referente a essa relação jurídica que aconteceu ali, que foi a utilização da via pelo contribuinte, né, que passou ali, utilizou o contribuinte não, perdão, o usuário passou ali, utilizou aquela via que está sendo feita uma manutenção, ou seja, o contribuinte que é a concessionária estava fazendo um serviço, prestando um serviço de manutenção, de apoio naquela determinada rodovia, naquele determinado espaço concedido para ela, e o usuário dele vai fazer um pagamento disso, né, um pagamento por esse serviço que a concessionária prestou para ele. A partir do momento que a concessionária prestou esse serviço, né, isso é um fato gerador do ISS, o usuário pagou, né, a partir do momento que o usuário pagou, aí nós temos aí uma questão chamada que é a base de cálculo do ISS. Né? Então, a base de cálculo do ISS é o preço de serviço. Trazendo para o pedágio, qual que é a base de cálculo? Vamos supor que o pedágio no Paraná, e assim, já vou até fazer um adendo aqui, né? O Paraná, eu já passei por pedágios de 5 estados, tá? Já passei por pedágios aqui de Santa Catarina, já paguei em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Já passei por praças de pedágio nesses 4 estados. E o do Paraná era, tirando uma exceção que eu conheço que é próximo da divisa com Santa Catarina, são os pedágios mais caros que eu já paguei, que eu já vi. Então o Paraná tinha um pedágio muito exorbitante, assim, fora do normal, né, fora do comum, com outros pedágios aí espalhados pelo país. Né? Então, ficando só esse adendo aqui sobre os pedágios ali que eram cobrados no estado do Paraná. Então aí o que acontece? Então o usuário foi, passou, pagou, vamos imaginar que fosse R$10 o pedágio, tá? Então eu tenho uma base de cálculo aí de R$10 referente àquele usuário que passou. Só que imagina que numa rodovia, quantos mil carros não passam todos os dias ali? Quantos mil carros não pagam esses R$10? E eu estou falando aqui só de carro, né? Imagina ônibus, caminhão, que o valor costuma ser um valor um pouco mais elevado. Tá? Então, isso dava uma arrecadação muito grande para a concessionária. Né? A concessionária arrecadava bastante dinheiro com essa questão dos pedágios. Tá? Aí o que acontece? Ainda assim, estudando o pedágio, né, dentro do ISS, que é o nosso tema aqui, que daí já a gente chega no impacto econômico ali da parte do ISS e da região. Tá? O que acontece?
você tem lá o usuário passou, pagou os R$ 10 do pedágio, só que passam milhares, então isso tem vai gerar uma base de cálculo bem grande aí para o ISS. Tá? Só que daí tem um detalhe, pessoal. Vocês lembram que eu comentei com vocês aqui? Boa noite, Zélia, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite a todos que chegaram depois, eu não consegui visualizar aqui, tá? Mas sejam bem-vindos, fiquem à vontade para vocês fazerem as perguntas aí, caso vocês tenham algum questionamento, tá? Sobre esse nosso tema de hoje aqui, que é o fechamento de praças de pedágios aí no estado do Paraná, tá bom? E o impacto disso no ISS e na economia local, tá? Então, o que a gente tem? No caso específico do pedágio, aí a gente tem que analisar o seguinte, olha só como é que é interessante o estudo. A gente já viu uma questão do pedágio aqui relacionada ao tributário, que é um dos elementos, né, do critério quantitativo, que é o quê? Que é a base de cálculo. Qual que é a base de cálculo? É aquele valor que o usuário passou ali no pedágio, pagou. Aquele valor é a base de cálculo para o ISS, no caso do pedágio. Tá? Agora tem um outro elemento muito importante, tá? Que faz uma diferença enorme para os municípios, que é em relação a algo que costuma ter muitos conflitos, às vezes muitas brigas, que é saber onde que o serviço é prestado, para saber onde que o ISS, né, para qual município o ISS será devido. Tá? E no caso específico do pedágio, que é o nosso tema aqui de hoje, o que a gente tem? Bom, o artigo 3º da Lei 116, ele nos ensina lá que o ISS... Obrigado, Rodrigo. Obrigado, tá? A gente fica muito feliz aí com o retorno de vocês aí, tá? Quem puder compartilhar a live, compartilha. Se por acaso tem alguém aqui que não segue aqui a Escola de Tributos Municipais, segue aí e dá uma moral aí pra gente, tá bom? Aí... O que acontece? Rodrigo, ela vai ficar salva aqui no Instagram, se você não conseguir assistir tudo agora, e depois você assiste, tá? Salvo se der algum problema, algum erro aqui, tá bom? Mas enfim, o que acontece, pessoal? Boa noite, Renata. Boa noite, Renata Cunha. Oi, Renata, boa noite, tudo bem? Estou fazendo um bate-papo aqui sobre o ISS aqui, o impacto no ISS que é referente ao fechamento de praças de pedágio no Paraná. Tá, vamos lá, vamos continuar aqui. Então a gente tem uma questão muito importante aqui relacionada ao pedágio, para a gente estudar o pedágio no ISS, tá? Que é em relação ao critério espacial, né? Onde que o serviço considera-se prestado, no caso do pedágio, né? Para onde que vai essa... qual que é o local, né? Eu falei assim, o pedágio, tá... O serviço é prestado em qual cidade? Então, isso pode gerar uma confusão, uma briga, um conflito de competência entre os municípios. E a Lei Complementar 116, né, como a própria Constituição diz lá no seu artigo 146, que a lei complementar, ela, dentre várias situações em matéria tributária, né, dentre vários assuntos que ela tem que regular em matéria tributária, um deles é dirimir conflitos de competência. Tá? E e a Lei Complementar 116, que é a Lei de Normas Gerais do ISS, ela dirime, assim, não funciona 100%, tá? Sempre tem algum caso ou outro, é levantado uma tese ou outra que às vezes gera uma confusão. Mas ela traz ali, o que a lei complementar traz? A regra geral é que o serviço vai se considerar prestado e o ISS devido no local do estabelecimento prestador e na falta, né, de um estabelecimento prestador no domicílio do prestador de serviço, daquele que prestou o serviço. Tá? Aí o que acontece? Essa é a regra geral. Aí nós temos algumas exceções. Então, no artigo 3º da Lei Complementar 116, nós temos lá 25 incisos que trazem alguns serviços que são exceções. Exceção a quê? Exceção ao local do estabelecimento prestador. Nessas exceções, o ISS vai ser considerado prestado, né, e devido em algum outro local diferente do estabelecimento prestador. Tá? Não vou entrar nesse detalhe agora, porque o objetivo aqui é eu estar falando só do pedágio. Tá? E o pedágio, então, eu vou pular lá para o parágrafo 2º, tá? Do artigo 3º da Lei Complementar 116. Tá? Então, o parágrafo 2º, ele também faz uma espécie de deslocamento, né,
do critério espacial do ISS. Qual que é esse deslocamento que ele vai fazer? Na verdade, não sei se a palavra certa seria bem um deslocamento, tá? Mas assim, ele vai fazer uma repartição do espaço, né, de onde que é considerado devido o ISS. Que ele fala lá, assim, o parágrafo 2º, ele vai falar que nos casos, né, dos serviços do subitem 2201, que no caso é o serviço de pedágio, o fato gerador ele vai se considerar ocorrido e o imposto vai se considerar devido em cada município onde houver a extensão, né, da rodovia pedagiada lá, ou da rodovia explorada. Então, onde que eu quero chegar com isso? Eu falei aqui para vocês, eu li agora há pouco, 27 municípios, né, onde tinham praças de pedágio, e essas praças de pedágio, obviamente que para esses municípios iam ISS, referente ao pedágio. Então, o município tinha uma alíquota X, aplicava em cima dos R$10, por exemplo, unitário, que eu falei para vocês aqui a título de exemplo, né, do pedágio. Então, aplicava a alíquota em cima desse percentual. Tá? Só que o que acontece com o pedágio? Né? Qual que é o critério espacial do pedágio? O critério espacial do pedágio não é onde está a praça, simplesmente onde está a praça de pedágio. O critério espacial do pedágio, ele envolve toda a extensão da rodovia. Tá? Ele vai envolver toda a extensão da rodovia. E o que acontece, já fazendo esse estudo de análise de toda a extensão da rodovia? Segundo informações que eu coletei aqui de alguns sites lá do Paraná, tá? Foram fechados 27 praças de pedágio. Então eu tenho 27 municípios que tinham praças de pedágio. Esses municípios eles vão sofrer uma consequência pelo fechamento dessa praça de pedágio, tá? Dessas praças de pedágio. Porém, não vão ser só esses 27 municípios que vão sofrer as consequências do fechamento dessa praça de pedágio. São mais municípios, são todos aqueles municípios onde haja a extensão da rodovia explorada, daquela parte da rodovia que está sendo pedagiada. Então, a título de exemplo, eu posso ter a praça de pedágio no município A. Tá? Então, eu tenho a praça de pedágio no município A. Só que a rodovia que está sendo pedagiada, explorada, vamos imaginar que a concessão refere-se a 80 ou 100 quilômetros. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho 100 quilômetros, só que esses 100 quilômetros não necessariamente ficam dentro do território de um mesmo município. Né? Que o mais comum é que a extensão dessa rodovia ela transpasse o território de mais de um município, às vezes 2, 3, 4 municípios. Tá? Então, no caso do ISS, o que acontece? Esse critério espacial ele vai ser dividido, vamos dizer assim, né, só para ficar didaticamente falando, ele será dividido entre todos os municípios, né, que possuam território nessa extensão da rodovia pedagiada. Então, quando a gente fala de um impacto, né, da implantação ou da retirada de um pedágio de uma determinada região, a gente não pode olhar e esse impacto ele não acontece simplesmente naqueles municípios onde tem as praças de pedágio ou onde essas praças de pedágio são montadas, tá? Mas o impacto é em todos os municípios onde haja a extensão, tá, daquele trecho da rodovia que está pedagiado. Então, no exemplo que eu dei, 100 quilômetros. Tá? Vou pegar um exemplo agora da vida real, apesar que faz muito tempo que eu não passo lá, deve ter uns 15 anos aproximadamente que eu não passo lá. Tá? Minha avó, ela morava em Arapongas, no Paraná, é a região norte do Paraná, para quem não conhece. Tá? Eu tinha tios, parentes que moravam em Apucarana, que é bem próximo também, acho que dá uns 15 quilômetros, tem um distrito chamado Aricanduva entre as duas cidades ali, né? E eu tenho um tio que morava em Mandaguari na época, depois ele foi para Maringá, acho que voltou para Mandaguari também, não sei. Mas enfim, o que acontece? De Maringá para Londrina tem uma praça de pedágio. Essa praça de pedágio, salvo engano, ela fica no território de Marialva. Tá? Só que o trecho pedagiado, o trecho que foi dado
dado não, foi concedido, né, através da concessão ali para a empresa lá explorar, ele não é o trecho simplesmente da cidade de Marialva. Então ele passa outros municípios, tá? Então eu não tenho certeza se é de Maringá até Londrina todo, mas só para a gente ficar no exemplo, tá? Então entre Maringá e Londrina você vai pegar Maringá, vai pegar Mandaguari, vai pegar Marialva, vai pegar, eu não lembro o nome das outras cidades que tem ali, não sei se é Astorga, Rolândia, eu acho que é Astorga, Rolândia, e você chega em Londrina, tá? E também daí pega Arapongas, né, que eu falei para vocês aqui. Aí o que que acontece? Então, vamos imaginar que sejam essas 5 cidades, que sejam 5 cidades entre Maringá até Londrina, né, que tem uma praça de pedágio, e a extensão referente à prestação de serviço de pedágio abranjam cerca de 5 cidades ali entre Maringá e Londrina. O que que acontece? O ISS, né, o ISS gerado pela prestação de serviço dessa praça ali em Marialva, não fica só em Marialva, por exemplo, tá? Ele é um ISS que ele vai ter a sua incidência para cada município, tá? Por onde passa a rodovia que foi concedida ali para a prestação do pedágio. Tudo bem? Então, quando eu li aqui para vocês, bem no começo aqui, 27 municípios, onde as praças de pedágio foram fechadas entre os dias 26 e 27 de novembro, não significam que só esses municípios vão ter impacto, tá? Então, todos aqueles municípios onde essas praças aqui atendiam aquele trecho que foi concedido, esse trecho os municípios que passam por esse trecho vão sofrer esse impacto. E segundo o que eu levantei de informações aqui no site do Paraná, sobre essas informações do pedágio, são no total 91 municípios do Paraná. Olha só, olha que interessante, fazendo uma análise aí. O Paraná tem 399 municípios, tá? E 91 vão sofrerem um impacto sobre essa arrecadação do ISS que deixará de acontecer. Tá? Então, de 27 passos, nós vamos ter no total, na verdade, 91 municípios impactados por uma receita do ISS que eles tinham até então e deixarão de ter essa receita do ISS. Tá? E o que acontece? Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: será que esses municípios já sabiam e já vinham se programando, né, referente a essa tendência de fechamento das praças de pedágio? Né? Porque isso é um impacto muito grande. Tem municípios que o impacto pode ser gigantesco. Tá? E isso não tem necessariamente a ver, pessoal, com o tamanho do município. Às vezes um município pequeno, pela extensão da sua rodovia, pela característica que tem ali, pelo fluxo de veículos que tem ali, às vezes um município, por exemplo, de 10, 15, 20 mil habitantes, pode receber um ISS de pedágio maior do que um município de 100, 200, 300 mil habitantes. Tá? E não é certo a gente cravar que quanto maior é o município, mais vai receber ISS de pedágio. Não, porque o cálculo não é por aí não, tá? Pode ser que isso coincida, mas não necessariamente isso acontece. Então, eu trouxe aqui também alguns números só para vocês terem uma ideia, tá? Então, em 2020, segundo informações que estão aqui no site do G1, em 2020, eu vou passar o nome aqui de alguns municípios e é a arrecadação do ISS em 2020. Do ISS somente da parte do pedágio, tá bom? Então, por exemplo, Ponta Grossa no Paraná, arrecadou em 2020, segundo as informações aqui do site, 7 milhões e 913 mil reais com o ISS só do pedágio. Imagina agora esse volume de recurso não estar entrando nos cofres do município. Né? Qual que é o impacto será que isso vai ter lá para as políticas públicas? Né? Porque quando é feito o orçamento do município, você faz uma estimativa de receita, né, em cima de históricos, né, e de tendências
futuras ali para você, em cima dessa tendência de receita, para que possa ser feito o orçamento das despesas. Porque devido ao princípio do equilíbrio orçamentário, eu não posso programar despesas além daquela expectativa de receita que eu tenho, né, de que o município tem. E se essa expectativa de receita lá na frente vier a ser frustrada, né, diminuir essa expectativa de receita, o município precisa daí fazer ajustes nas despesas. Tá bom? Então, imagina aqui, por exemplo, Ponta Grossa, 7 milhões e 900 mil. Morretes, 5 milhões e 900 mil. Ortigueira, até aqui, não sei se ele vai ver depois ou se já entrou, o professor Miqueias, hoje a gente até brincou um pouquinho aqui, o professor Miqueias, acredito que seja de Ortigueira, ali no Paraná. Então, Ortigueira, ó, Ortigueira, 5 milhões e 800 mil arrecadados com ISS de pedágio em 2020. Município de Tibagi, 5 milhões e 200. Município de Paranaguá, 4 milhões e 400. Município de Prudentópolis, 3 milhões e 900. Guarapuava, 3 milhões e 700. Apucarana, 3 milhões e 400. Enfim, é muita grana, pessoal. Será que esses municípios, quando do desenvolvimento da sua lei orçamentária anual, será que existia essa previsão? Né, de uma perda de uma receita desse tamanho, porque, por exemplo, o município de Ortigueira, que dá o município de Ortigueira arrecadou em 2020, segundo informações aqui do site, 5 milhões e 800 mil com o ISS do pedágio, só com o ISS do pedágio. Eu tive a curiosidade de puxar a lei orçamentária anual de Ortigueira do ano de 2020, para eu tentar entender o que isso poderia representar em termos percentuais, né? Segundo o site Leis Municipais, que daí os municípios precisam divulgar as leis, né? Que é a Lei 1583 de 2020, para depois quem tiver curiosidade de pesquisar aí da cidade de Ortigueira, o que acontece? Existe uma previsão, né, de receitas, né, e despesas no valor de 106 milhões em Ortigueira para o ano de 2020. Tá? Aí o que acontece? 106 milhões, previsão de 106 milhões de receita. Desses 106 milhões, quase 6 milhões foram exclusivamente de ISS, né, e exclusivamente só do ISS de pedágio. Olha o impacto que isso está tendo. Eu arrisco dizer, não conheço lá, não consegui contato com alguém de Ortigueira, mas eu arrisco dizer que essa arrecadação aqui com o ISS é a principal arrecadação de Ortigueira, com ISS com o ISS de pedágio. Arrisco-me a dizer isso. Depois, se tiver alguém de Ortigueira aqui ou estiver assistindo depois, se quiser colocar a informação certa, por favor, colaborem aí com a gente, pode colocar aí, tá? Mas pelo porte do município, um município em torno de 20, 22 mil habitantes, acredito eu, pela experiência que eu tenho, que essa, se não for a maior, é uma das maiores receitas com ISS no município de Ortigueira. Aí o que acontece? Todo final de ano, normalmente no final de ano, tem até dezembro, o último dia da sessão na Câmara de dezembro, para que seja aprovada a lei orçamentária anual. Será que não só Ortigueira, mas todos os municípios atingidos aí por essas praças de pedágio que foram fechadas, será que lembraram de retirar esse valor? Né, para que o planejamento com as despesas para o ano de 2022 fossem mais adequados? Então isso é uma questão de planejamento. Então o que a gente está vendo aqui? Em termos de ISS, os municípios vão perder muito. Tá? Então as coisas, pessoal, quando acontece, a gente tem que olhar sempre os dois lados. Né? É uma boa deixar de pagar pedágio? Cara, né, assim, num primeiro momento você vai falar assim, nossa, realmente é uma boa, não, aquele pedágio lá é muito caro, e lógico, tudo tem que ter um equilíbrio, tá, pessoal? Mas assim, num primeiro momento você fala assim, ai, que bom, não vai ter mais aquilo para pagar. Tá, mas e qual que é o impacto será que isso vai ter no todo? Então é isso que precisa ser analisado, estudado e pensado, né? O que acontece? Os municípios ali vão ter uma queda de arrecadação muito grande. Então pode ser que esses municípios, se eles não planejaram, não tentaram visualizar uma outra fonte de receita para substituir essa caída que vai ter no ISS em relação ao pedágio, tá?
devido às praças terem sido fechadas, esses municípios eles podem ter que reduzir a prestação de serviços aí, talvez com saúde, talvez com educação, talvez com asfalto, talvez com algum outro serviço que o município teria que algum outro serviço, né, melhor dizendo, que o município precisaria prestar. Tá? Então, esse é um impacto, né? Isso tem um impacto. A gente tem que olhar os dois lados. Tem o lado bom e o lado que talvez não seja tão bom. Tá? E isso aqui a gente falou agora desse impacto no município, na arrecadação do município, né? Que pode impactar, inclusive, na economia local, porque, por exemplo, no exemplo que a gente deu aqui, por exemplo, o primeiro, Ponta Grossa, 7 milhões e 900 mil. É menos 7 milhões e 900 mil circulando na cidade de Ponta Grossa. Tá? Vai ser menos 7 milhões e 900 mil circulando na cidade de Ponta Grossa, só referente ao ISS. Porque daí a gente já tem que fazer um link com outro impacto. Qual que é o outro impacto? É o impacto na economia local. Né? O impacto ali na economia, falando na economia local, além desses 7 milhões que provavelmente vão deixar de circular ali no município, no caso aqui de Ponta Grossa, nós temos aquela questão, quantas pessoas estavam trabalhando, né? Estima-se que, segundo um dos sites aqui, um jornal chamado Tribuna, que entre empregos diretos e indiretos, essas 27 praças de pedágio, né, esse serviço de pedágio prestado nas 27 praças e mais na extensão da rodovia pedagiada, empregavam cerca de 8 mil pessoas. Então, qual que é o impacto disso? Vão ter municípios, dependendo, que pode ter uma carga, uns, né, com certeza vão ter um impacto maior, outros menor, né, mas enfim, vão ser menos dinheiro ainda, porque vai ser aquele salário, né, aquela remuneração que o empregado lá da concessionária do pedágio tinha, que vai deixar de gastar no comércio local, por exemplo. E aí deixou de gastar no comércio local, tem outros impostos que acabam deixando de ser arrecadados. Né? Então é um ciclo, ó, você vê que uma coisa vai levando a outra, vai diminuindo a outra, vai diminuindo o outro. Né? E tem um prazo para isso acabar, né? Uma solução, existe um prazo para voltar ao funcionamento das praças de pedágio. Bom, de acordo com as informações levantadas, pessoal, a concessão acabou agora dia 26 e 27 de novembro, não foi renovada, e existe uma expectativa de tentar fazer as novas concessões a partir do final do ano que vem. Então, o que acontece? Com certeza, durante o ano de acordo com as informações, a não ser que o cenário mude, né? O ano que vem, então, é um ano que muito provavelmente vai passar o ano inteiro e esses municípios não vão ver dinheiro, né? Não vão ver o ISS referente à atividade do pedágio. Né? E assim como aquelas pessoas todas que estavam empregadas não vão voltar a trabalhar, pelo menos no pedágio, talvez sejam absorvidas por um ou outro setor, né, diferente do pedágio. E se tudo correr bem, a concessão ocorrer lá no final de 2022, provavelmente em 2023 essas praças voltem a operar e os municípios voltem a arrecadar e as pessoas dos municípios voltem a ter um outro trabalho que volte a injetar mais dinheiro na economia local. Tudo bem até aqui, pessoal? O bate-papo que eu tinha para fazer com vocês hoje, as informações eram essas, né? Para a gente trazer aqui uma análise aqui sobre a questão desse fechamento das praças de pedágio no estado do Paraná. A gente fez aqui uma introdução um pouquinho do ISS, fez analogia aqui com o ISS, o que isso impacta no ISS dos municípios, o que pode impactar na economia local, né, para a gente poder ver um pouco fora da caixinha, né, e não olhar somente um lado da informação, né, que o lado mais comum e que todo mundo, ou pelo menos a grande maioria deve ter comemorado sem olhar o outro lado, é que, não vou mais pagar pedágio, que beleza, né? Mas e o outro lado, né? E o outro lado, é importante sempre a gente analisar aí os dois lados da moeda, né? Dificilmente uma situação toda decisão, né? Toda decisão que você toma, você tomou uma, você às vezes acaba deixando uma outra. Então tudo tem os dois lados. Tudo tem um lado bom e tudo tem, né, o seu lado ruim. Às vezes numa intensidade maior, às vezes numa intensidade menor. Mas, assim, tudo tem os dois lados. Tá
Tá bom? Então eram essas as informações que eu queria passar para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também pode colocar aí sua crítica, sua sugestão, para a gente estar melhorando aqui. A gente busca a informação para trazer uma informação mais precisa possível, tentando aliar com a prática, no nosso caso do nosso canal, que é o estudo do direito tributário, né? O que isso tem de impacto aí, isso que aconteceu no dia a dia, o que isso tem de impacto dentro do direito tributário. Tá bom? Queria agradecer a todos aqueles que puderam participar aqui ao vivo. Né? Quem está assistindo depois, obrigado por estar assistindo também. Quero pedir para vocês, se vocês não seguem o canal Escola de Tributos Municipais, sigam. Tá? Se você está assistindo aqui, depois a gente vai subir também para o YouTube da Escola de Tributos Municipais. Também quem não é inscrito lá no canal da Escola de Tributos Municipais no YouTube, vai lá, se inscreva para você ficar por dentro das novidades, tá? E desses vídeos, desse trabalho que a gente vem fazendo aqui gratuitamente aqui para vocês, tá? E um outro recado também que eu quero passar para vocês, eu tenho um e-book que o link está aqui na bio do Instagram, e para quem estiver assistindo depois no YouTube, eu vou deixar na descrição do YouTube. Para quem quiser, tem um e-book sobre análise da lei do ISS, e tem um trecho lá que eu falo do pedágio. Quem tiver curiosidade para ver, tá, pessoal, pode adquirir lá, tá com um cupom de 30% de desconto. O cupom é ISSQN, para você utilizar na hora de você fazer a compra. Aí você tem um desconto de 30%. Tá? E uma outra questão bem bacana que eu quero falar para vocês é o seguinte: continuem acompanhando aqui, pessoal, que no ano que vem a gente vai ter algumas novidades bem bacanas. Esse ano foi um ano de aprendizagem, a gente aprendendo a mexer com ferramentas, né? A gente se especializando aqui, trazendo nomes aqui para completar, porque a gente não é dono da razão e nem conhece de todas as matérias, né? Então, ano que vem vai ter bastante coisa bem legal aqui pra gente. Então peço que vocês acompanhem, compartilhem o máximo possível aqui as informações, as postagens, para que mais pessoas venham seguir a gente aqui. E não se esqueça que a gente também está em outras mídias sociais. Sigam lá essas outras mídias sociais, principalmente o YouTube, né? Se você procurar Escola de Tributos Municipais, você vai achar. Ou você pode ir também aqui, se você estiver assistindo no Instagram, vai na bio, lá tem um link que vai te mandar para o YouTube da Escola de Tributos Municipais. Aí é só você se inscrever lá e poder assistir os vídeos, tá bom? Então é isso aí, pessoal.